seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia. Esse conta em 1 Crônicas, capítulo 23, do versículo 24, aleluia, ao 32. Vamos dar um glória, aleluia. E estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quando os levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencente ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandato dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para oferecer oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivesse cuidado de guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que o nosso Deus está falando aqui? Nós devemos celebrar e ter gratidão ao nosso bom Deus neste dia. E também as pessoas que nos ajudam e nos ajudaram no passado. Sejamos gratos pela nossa salvação, pela nossa vida, pela saúde, pelo alimento, pelas vestimentas, pela nossa moradia, pela nossa família, pelos livramentos que recebemos diariamente e por todas as nossas conquistas. Eita glória de Deus! Aleluia! Devemos dar ação de graças, e louvor, pelo qual damos graças a Deus pelo que Ele fez e faz em nosso favor. Está lá no Salmo 118, versículo 1. Essa gratidão deve fluir de um coração plenamente agradecido ao Senhor. Na história da cura dos 10 leprosos, aleluia, o próprio Jesus valorizou a gratidão do único leproso que voltou para agradecer-lhe pelo benefício recebido, mas censurou os demais leprosos curados que não tornaram, para agradecer a bênção alcançada. Em Lucas 17, do versículo 11 ao 19, aleluia. E no Salmo 107, do versículo 15,
É recomendada a gratidão de todos os homens. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. No Salmo 126, do versículo 3, o salmista afirma que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Em Efésios capítulo 5, do versículo 20, Paulo nos aconselha a dar sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 6, Paulo nos diz para sermos gratos antecipadamente pelas respostas às nossas orações. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ações de graça. Aleluia. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 15, somos aconselhados a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda sabedoria e ensinamentos, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 17, a palavra de Deus nos exorta a sermos gratos. E quando fizerdes, por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 12, Paulo demonstra gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tê-lo escolhido para o ministério. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aleluia, Jesus da glória. Glórias, glórias, glórias te rendo, Senhor. Em Hebreus capítulo 13, do versículo 15, aleluia, a Sagrada Escritura, aleluia, nos revela, aconselha também. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvado seja Deus. Que mensagem linda, maravilhosa, Termos gratidão, sermos gratos por tudo que Deus tem feito, pelos milagres. Aleluia, Deus. Só tenho a agradecer, Jesus amado, Jesus querido, pela família que o Senhor me deu, que teve um aumento na família, Pai. Ganhei um esposo que o Senhor me entregou. Ganhei mais filhos, além dos 2 que tenho. Aleluia, Deus. Então sou grata a Deus por todas as maravilhas que tu tens feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o ministério, que o Senhor também me confiou a estar de frente. Graças eu te dou, Senhor, que hoje eu tenho um pastor, tenho um anjo à igreja. Aleluia, Deus. Eu te rendo glórias, graças, glórias e mais glórias, Senhor. Porque hoje o ministério tem um anjo. Aleluia, Jesus. Abençoa a vida do meu esposo, Senhor. Abençoa tudo que lhe tocar às suas mãos, Pai. Dando o melhor da terra, entregando a saúde, a cura, Senhor. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Abençoa meus filhos, minhas netas, meus enteados.
Meus netos do outro lado, Senhor, que também tenho. Ganhei mais netos, Senhor. Ô Jesus, só o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para todo sempre. Falhamos diante de Ti, mas o Senhor não falha diante de nós. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiro, pela minha vida, pela minha família. Por tudo, Senhor. Eu tenho tocado, o Senhor tem feito seu milagre. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Se você gostou, assine o canal, esse canal é da bênção. Vamos ouvir a palavra de Deus dessa manhã? Vamos falar de gratidão? Vamos ser gratos? Amém? Que Deus te abençoe tua vida e tudo que tocar tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.